Você já parou para pensar que nem toda dificuldade de respirar começa no pulmão? Olá, querida alma, eu sou Lúcia, do canal Então Ilumine, e hoje nós vamos começar uma série de vídeos onde vamos desvendar os sentimentos presos em cada órgão do corpo. Também vamos refletir sobre como algumas doenças podem ter relação com questões emocionais. E eu quero deixar algo muito claro desde o início: eu nunca vou invalidar a medicina. Toda doença física precisa de acompanhamento, tratamento e cuidado. Mas existe uma parte da história que muitas vezes não é olhada. É sobre isso que eu quero refletir com você hoje. E tudo que eu vou compartilhar aqui não vem da teoria vazia. São experiências que eu vivi, são estudos e informações que eu mesma busquei, são sincronicidades que eu observei ao longo da minha caminhada. Na medicina chinesa, o pulmão não fala só de ar, ele fala da nossa capacidade de sentir a vida, de deixar ir aquilo que já doeu. E se algo que eu falar aqui fizer sentido para você ou para alguém que você ama, o teu único trabalho aqui, além de ouvir, é observar. Porque quando observamos com consciência, começamos a entender e deixamos de andar em círculos. A consciência mostra o caminho. E muitas vezes, quando você enxerga a raiz, metade da cura já começou. Como eu sempre falo, esse canal é um baú de experiências, ele nasceu de algo muito maior do que eu. Foi inspirado pelo Espírito Santo e hoje eu tenho plena, total certeza que através do meu trabalho, cuidando da saúde, da estética, Deus me capacitou e continua me capacitando todos os dias. Para quê? Para mostrar que muitas vezes aquilo que o mundo chama de superficial, que é a estética, é só um caminho que ele encontrou para alcançar quem precisa. Porque Deus usa o improvável, ele usa uma mula e ele usa a mim. Através dos meus depoimentos, das minhas reflexões, dos meus testemunhos. Tudo que eu faço aqui é para, de alguma forma, chegar até você. E talvez hoje, te fazer enxergar uma coisa muito simples. Você não está quebrado. Você só pode estar olhando para o lado errado. E hoje, quem sabe, através dessa reflexão, você consiga encontrar a luz. Eu vivi um casamento muito difícil até alguns anos atrás. E hoje eu tenho total convicção de que eu estava repetindo o padrão dos meus pais. Era um ambiente onde, sem perceber, existiam críticas constantes, tanto de mim para meu marido, quanto dele para mim. E existe algo que é muito importante entendermos. Nós aprendemos pelo exemplo. Não adianta, de alguma forma, nós acabamos repetindo aquilo que vivemos na infância. E mesmo quando os pais tentam evitar discussões na frente dos filhos, o ambiente fala. O peso fica, a tensão fica, a criança sente. E quando uma criança cresce dentro de um ambiente assim, ela não consegue simplesmente ser leve. Ela aprende a se adaptar, a se contrair, a se proteger. E muitas vezes, sem perceber, ela começa a carregar isso dentro do próprio corpo. Até os 7 anos, a criança não entende o mundo, ela sente o mundo. A neurociência mostra que nessa fase o cérebro está formando conexões e o ambiente molda isso. E para a espiritualidade é como se essa criança fosse uma esponja emocional. E eu quero fazer uma pergunta aqui agora.
Você lembra da tua infância? Ou, como uma forma de proteção, a sua mente apagou muitas dessas memórias? Porque muitas vezes, aquilo que nós não lembramos, o corpo não esquece. E aquilo que não foi compreendido lá atrás pode continuar se manifestando hoje em formas de traumas e até mesmo em doenças ou disfunções. Muitas vezes, o que não foi elaborado na mente se manifesta no corpo. O que a mente esquece, o corpo lembra. A minha filha mais velha sempre teve muitos problemas respiratórios. Ela nasceu prematura e ela desenvolveu bronquite, asma, rinite, sinusite. E desde pequena ela foi acompanhada por inúmeros médicos, passou por vários pneumologistas, otorrinos, tratamentos fortes, antibióticos, corticoides, antialérgicos. Nós levamos em várias cidades, buscamos diferentes profissionais, nós nunca deixamos de cuidar, nunca faltou atenção. E em um momento chegamos até a receber um diagnóstico de lúpus, que estaria afetando as vias respiratórias. E mesmo assim, até hoje, ela ainda lida com alergias. Como mãe, eu fiz tudo o que estava no meu alcance. Cheguei a passar pano úmido nas paredes toda semana, tentando eliminar qualquer vestígio de poeira. Era desesperador. Era amor. Era uma tentativa de resolver. E mesmo assim, as questões respiratórias continuavam. E foi nesse processo que algo começou a mudar dentro de mim. Eu comecei a estudar e eu fui além. E eu comecei a olhar a minha história, a história da minha família, da minha árvore genealógica, e eu percebi padrões. Casamentos parecidos, comportamentos repetidos, formas de amar, de reagir, de se relacionar. E eu entendi algo muito forte. Nós não repetimos porque queremos, nós repetimos porque aprendemos assim. Assim como existe a predisposição genética para doenças, por que não existiria marcas emocionais sendo repetidas? Não como culpa, mas como consciência. E eu percebi algo difícil de enxergar. Muitas vezes, nós não vemos o que está acontecendo dentro da nossa própria casa. Porque quando você cresce em um ambiente com discussões, aquilo se torna normal. Você não percebe, você não questiona, você somente repete. E quando eu comecei a expandir a minha consciência, a olhar mais profundo, a trabalhar o emocional, inclusive dentro da minha profissão, algo fez sentido. Eu entendi que eu não era culpada, mas também eu não era vítima. E foi aí que eu tomei uma decisão. Eu seria o limite, o ponto de mudança entre aquilo que eu aprendi e aquilo que eu escolho ensinar para as minhas filhas e para os meus futuros netos. Eu decidi que esses padrões terminariam em mim. E quando eu saí do automático e comecei a observar de verdade, não somente a minha dor, mas o impacto que tinha dentro das pessoas da minha casa, foi aí que nasceu uma pergunta dentro de mim. O que mais esse corpo está tentando dizer? E foi aí que eu comecei a olhar o pulmão de uma forma diferente. Na visão emocional, também dentro da medicina tradicional chinesa, o pulmão reflete principalmente algumas emoções: tristeza, melancolia, pesar.
e a dificuldade de soltar, de desapegar. Frio na região das costas. Solidão. E quando trazemos isso para a prática, fica mais fácil para entendermos. O pulmão não está ligado somente à respiração física, ele também está ligado ao movimento emocional. Receber a vida quando eu respiro e deixar ir, soltar quando eu expiro. E isso me lembra algo muito forte que Jesus nos ensinou. Não andei ansiosos, porque a ansiedade prende, mas a confiança libera. Se você prestar atenção, a Bíblia é um dos maiores livros sobre comportamento humano. E desde aquela época, o que mais Jesus ensinava era isso, liberar. E isso se repete em vários textos, em vários momentos. Não seja ansioso, viva o presente, perdoe, libere, porque muitas vezes não é sobre o outro, é sobre nós. E quando esse sistema entra em desequilíbrio, isso pode aparecer em várias formas. Quando uma pessoa guarda mágoas, vive triste por muito tempo, não consegue liberar o passado ou reprime o choro, isso começa a impactar não só o emocional, mas também o corpo. Porque o pulmão não fala só de ar, ele fala da nossa capacidade de sentir a vida e de deixar ir aquilo que já doeu. Quando eu percebi isso, uma das coisas que mais eu pensei, isso não era uma culpa. Não era uma culpa minha, não era uma culpa do meu marido, nem dos meus pais, nem de ninguém. Cada um dá o que tem. Cada um faz o que aprendeu, de acordo com o nível da consciência que tinha no momento que aconteceu. Mas nós estamos aqui para crescer, para evoluir, amadurecer em consciência. E quando a consciência chega, a culpa perde o lugar e a transformação começa. O corpo fala, muitas vezes ele grita. O pulmão guarda aquilo que a criança não conseguiu respirar. Por isso, eu estou preparando uma jornada onde nós vamos olhar para cada parte do corpo e entender o que ela está tentando dizer para você. E aqui no canal já existem exercícios que podem te ajudar nesse processo de ressignificação. Alguns em forma de meditação, outros em forma de oração. Alguns vão te ajudar a encerrar ciclos de dor, outros vão te devolver a tua autoridade, outros vão te ajudar a curar a criança que existe dentro de você, te dar mais flexibilidade, restaurar o seu feminino e, quem sabe, o masculino. Quando olhamos para tudo isso com amor, a culpa já não faz mais sentido, mas a transformação faz. Então não esqueça, toda tristeza acumulada, melancolia, solidão, fica carregada nos pulmões. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe esse vídeo. Esse movimento faz com que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante. Leve essa mensagem para quem precisa ouvir. Vamos junto iluminar a vida de outras pessoas que precisam desse cuidado. Até o próximo vídeo. Nos encontramos na luz.